Voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nossa convidada hoje é Heloísa Seixas, autora do livro O Lugar Escuro, uma história de senilidade e loucura, que conta a experiência assombrosa da escritora com o mal de Alzheimer de sua mãe. Heloísa, antes do Lugar Escuro, você só havia escrito ficção. É isso? Apesar de ser casada com um dos nossos mais notáveis biógrafos, o Rui Castro, certo? Como é que foi para a escritora Heloísa Seixas essa experiência? O Lugar Escuro foi uma coisa única, eu acho, né? Muito especial, porque era uma história tão forte que aquilo pediu, de alguma maneira, para ser escrito. Você disse em entrevistas que o Alzheimer nos coloca no limite do assombro. Por isso eu usei tanto assombro, porque isso me impressionou. Exatamente. E que você viveu, nesse caso, algo que nos remete a uma história de terror. É. Você tem uma preferência, mas assim, uma relação especial com as histórias de terror, com o terror. Eu gosto de onde vem isso? De um terror refinado. Sutil, refinado, psicológico, sem monstro, sem sangue, que você sempre fica na dúvida se aquilo está dentro da cabeça da pessoa ou não. Então, tanto para ler como para escrever, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, Pente de Vênus, não por acaso o subtítulo é Histórias do Amor Assombrado. Então você vê que as sombras, né? Eu gosto da região de sombras. E me assombrou, sabia? Tem umas histórias lindas. A própria história, o Pente de Vênus, é mágica, é deliciosa. Mas tem horas que dá um pouquinho de medo, né? Mas não, tem umas... Eu tive pesadelo à noite, teve uma visita ao cemitério que eu não me lembro, eu também gosto de contos de terror, mas eu não me lembro nada que tenha me impressionado tanto. Você também já organizou coletânea de contos? Organizei e traduzi. 3 coletâneas. Visões da Noite, que é de vários autores, A Casa do Passado, e a do Algernon Blackwood, que é um autor quase ninguém conhece, que é um autor inglês do século XIX, de terror, que é um mestre do terror, uma coisa assim. O romancista e contista inglês Algernon Blackwood Henry nasceu em 1869 e morreu em 1951 como um dos mais importantes escritores de obras de terror na história do gênero. Escreveu ao longo de sua carreira diversos romances de sucesso e mais de 10 antologias de contos sobrenaturais, muitos dos quais encenados no palco ou transmitidos por rádio. Blackwood tinha reconhecida habilidade em misturar o sobrenatural com o talento para escrever sobre paisagens intocadas do mundo. Florestas densas, pântanos ermos, rios e montanhas que nunca foram exploradas pelo homem se contrapõem à clássica casa mal-assombrada do terror tradicional. Sua seleção de contos Incredible Adventures, de 1914, talvez seja a primeira coleção do gênero do século XX. E seu conto mais famoso, Os Salgueiros, é considerado como uma das 10 melhores histórias de horror sobrenatural de todos os tempos. Eu sempre gostei de literatura de terror e eu tive uma avó que adorava contar histórias de terror. Inclusive, o Pente de Vênus é dedicado a ela. Minha avó era viva quando eu publiquei, minha avó morreu com 99 anos. E ela era uma grande contadora de histórias. E ela era uma contadora de histórias, assim, que era quase sádica. Ela gostava de contar histórias de terror para as criancinhas à noite. As carinhas apavoradas, à noite. Mas sempre fazem isso, né, e com a gente adorava. Eu acho que vem daí, esse meu interesse. Heloísa, fala um pouco para a gente do processo de adaptação do Lugar Escuro, do livro, para o teatro. O que foi mais difícil? Quais foram as facilidades que você encontrou? Que caminho você tomou? Eu gostei muito e eu tive a sorte de pegar um diretor muito sensível, que é o André Paz Leme, e a gente fez uma parceria e 3 grandes atrizes. Então, eu acho que a gente chegou quase que a um denominador comum, sabe? Algumas cenas a gente sentia que não estava funcionando bem assim, a gente mudou de ordem. Então, eu tive, assim, essa parceria espetacular. Mas quando eu sentei para fazer,
o que eu fiz? Eu peguei o texto do livro todo e separei tudo que eu achava importante e fui mais ou menos seguindo assim de forma instintiva. Desde o início, eu estabeleci aquelas duas formas de narrativa que a peça tem, que é tanto os diálogos que se dão na vida real, como quase que misturados com aquilo, de repente, as atrizes, quase como se transformassem nelas mesmas, começam a narrar para a plateia. Então, essa interpenetração, né, de tempos e de maneiras de narrar foi uma coisa que surgiu naturalmente, não sei porquê, eu já escrevi assim. O André Paes Leme falou muito bem de você aqui na entrevista. Nós falamos de todas as atrizes e de você ele falou com muito carinho. Vamos ver a segunda parte da entrevista com André Paes Leme, diretor da peça O Lugar Escuro, a adaptação do livro do mesmo nome de Heloísa Seixas. Diretor, roteirista, pesquisador e professor de teatro, André Paes Leme ocupa desde a década de 90 um lugar de destaque no cenário cultural carioca. De tragédias a musicais, passando por Brecht e Nelson Rodrigues, o diretor encenou uma gama variada de gêneros teatrais. No espetáculo O Lugar Escuro, de Heloísa Seixas, o encenador conta com um elenco de peso para dar vida ao drama pessoal da autora em seu convívio com as mudanças do comportamento da mãe causadas pelo mal de Alzheimer. Eu acho que eu escapei de enlouquecer quando eu comecei a colocar as histórias no papel. Escapei? De enlouquecer? Escapei de enlouquecer. Eu fui salva pela palavra. André Paes Leme, na peça Lugar Escuro, a Heloísa Seixas traz sentimentos e pensamentos assim, muito íntimos, não é? E você diz até no programa da peça o seguinte: nosso processo foi muito mais do que uma oportunidade profissional. Foi um mergulho nas nossas histórias pessoais. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como isso contribuiu para o resultado do espetáculo. A arte, ela é mais do que um entretenimento, ela é mais do que um desvio, uma distração. Ela é uma possibilidade de um conhecimento sobre as suas próprias histórias. Esse texto, a quantidade de momentos que os ensaios eram necessariamente parados para que a gente pudesse entender as nossas sensações diante daquele fato, diante daquelas relações, eram tantas que a gente acabava fazendo a nossa própria viagem pessoal. Também dizem que o Alzheimer é uma boa forma de morrer. A pessoa enlouquece e não percebe. Também não é bem assim. A pessoa sabe que está enlouquecendo. Até um certo ponto, claro, depois não. Depois o terror é com o outro, com o que ficou para assistir. Tem alguma parte do espetáculo que você goste especialmente? Olha, eu sou suspeito, assim, porque eu acho que eu gosto de todo ele muito. Eu acho a delicadeza dele, a limpeza desse espetáculo, essa sinceridade que as atrizes buscam a relação no jogo, essa forma que se integra o público naquela arena. Talvez um momento onde começa a transição, onde a doença começa a se estabelecer e a personagem da Clarice faz esse reconhecimento com muito ódio. E logo depois um reconhecimento de que a mãe vai precisar de muito amor e que só ela poderá dar esse amor, eu acho que é muito tocante. Eu ainda me pergunto, por que fui eu que fiquei para tomar conta dela? Por que eu, se ela sempre gostou muito mais do meu irmão do que de mim? Por que você está me olhando assim? Mamãe. Você está me chamando? Mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Você falou que no início do espetáculo as pessoas riem muito, não é? Agora, como as pessoas saem do espetáculo? A gente sempre buscou um espetáculo onde não fosse uma derrota, onde não fosse a tristeza
a última das lembranças. Na verdade, a última lembrança desse espetáculo tem que ser um amor muito profundo de uma filha para uma mãe, mesmo com essa mãe doente. Assim, enquanto a pessoa estiver viva, ela está viva. A Camila sempre falava isso. Então vai haver esse amor. Esse ano eu fiz uma viagem à Europa. Um dia eu estava no café quando me veio aquele pensamento: e preciso ligar para a mamãe. Se ela ainda... Aqui a distância física, mas a saudade estava lá, apertando. E como estávamos muito longe, era como se ela ainda existisse. Mas a sua mãe não existe mais. Qual foi a sua maior satisfação em fazer esse espetáculo? Acho que foi conhecer essas atrizes. Eu acho que foi um prazer muito grande passar esses 2 meses trabalhando com a Clarice, com a Laila, com a Camila. Foi uma amizade que nasceu. Eu espero poder, com todas elas, continuar trabalhando. Eu aprendi muito. E a oportunidade de estar olhando para a minha própria história. Eu sentia era raiva, mais do que raiva, era ódio. Eu queria que a minha mãe morresse e me deixasse em paz. 8, 9, 10. Eu desejava a 7, 8, morte 9, da minha 10. mãe. Foi por isso que eu precisei escrever essa história. O escritor é um condenado cuja alma é exposta em praça pública como o corpo de um traidor. No próximo bloco... As pessoas nascem com alguns livros dentro de si.